Hoje, no nosso estudo bíblico, nós vamos ver um assunto extremamente pertinente, importante para o momento que estamos passando. Nosso tema de hoje é como manter a chama da fé acesa enquanto não posso ir ao culto. Os templos estão, sua maioria, fechados, a igreja está reunida ao redor hoje do computador, as famílias estão reunidas para o seu culto doméstico e o tempo vai passando. Parece que foi no dia 16 de março deste ano de 2020, hoje é dia 13 de maio, portanto, estamos nos aproximando do segundo mês de confinamento e nós começamos a ficar um pouco angustiados e a chama que parecia estar bastante acesa nos primeiros dias de confinamento pode começar a perder o seu brilho, o seu vigor, razão pela qual este tema é tão importante. Como manter a chama da fé acesa enquanto não posso ir aos cultos? É possível manter esta chama acesa? É possível continuar firme? É possível continuar fiel? Nossa resposta é positiva. É possível e é necessário. E nós vamos aqui dar pelo menos 6 razões por que isto é verdade. E eu gostaria que você nos acompanhasse conosco. Primeira razão, se encontra em Daniel, capítulo 6, versículo 10 a 11. Daniel 6, versículos 10 a 11. Daniel 6, versículos 10 a 11. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante de seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real e lhe disseram. E aí, as pessoas que estavam espionando Daniel orar foram fazer a sua fofoca para prejudicar o profeta Daniel. Daniel estava vivendo na Babilônia. Daniel estava longe de Jerusalém. A janela de seu quarto estava voltado para Jerusalém, mas quilômetros, centenas de quilômetros separava o quarto de Daniel do templo já em ruínas, a cidade de Jerusalém. Daniel não tinha um templo para adorar. Daniel não tinha um culto para frequentar. O sacrifício rotineiro, ordinário, havia cessado. Então o que fazia Daniel? Quando não tinha um templo para orar, quando não tinha uma reunião de um grupo de discipulado para frequentar, quando não tinha um culto para ir, Daniel estabeleceu um horário para orar. E ele orava regularmente 3 vezes ao dia, diz o texto, como costumava fazer, finalzinho do versículo 10. Como manter a chama fé acesa enquanto não posso ir ao culto? Primeira resposta a essa pergunta é estabelecendo um horário para orar, como Daniel. Nós não vamos orar se nós não tivermos em mente um horário para orar. Nós podemos até orar, mas não faremos de forma rotineira e mecânica como precisa ser feito. Oração ela deve ser mecânica, não no sentido de que ela não deva ser sincera, genuína, não seja uma oração de verdade, mas ela deve ser mecânica no sentido de que rotineiramente nós devemos fazer. Devemos criar uma rotina de orar. E nessa época da pandemia, nós não temos outra opção senão criar essa rotina. E por que não fazer como Daniel, que orava rotineiramente 3 vezes ao dia, conforme era o seu costume? Daniel não precisava de um templo. Daniel apenas precisava de um horário e de um quarto. Hoje, nós temos o nosso templo, mas ele está fechado. O povo de Deus tem se reunido em suas casas e a chama começa a se apagar. E como que eu não devo, ou como eu posso fazer com que essa chama permaneça acesa? Estabelecendo um horário para orar. 6 da manhã, 6 da tarde, 5 da manhã, 5 da tarde, meio-dia. Você que sabe, você faz sua rotina, você faz seu horário. Mas se você for orar quando der tempo, você não vai orar nunca, porque nunca dá tempo. Essa é a verdade da nossa realidade. Mesmo que a gente fique em casa sem fazer nada, trabalhando aí no home office, ou mesmo de férias ou de licença,
Se nós não tivermos um horário reservado para orar, nós não vamos orar. Nós vamos ficar na Netflix, nós vamos ficar no YouTube, nós vamos entrar no Facebook, no Instagram e só vamos sair de lá na hora de dormir. Precisamos estabelecer um horário para orar. Quer manter sua chama acesa, a chama da sua fé acesa? Estabeleça um horário para orar. Daniel já estava aqui caminhando para sua velhice, ou se não, já com alguns anos de velhice aí sobre seus ombros. Ele não veria Jerusalém novamente. Mas isso não impediu que a chama de sua fé permanecesse acesa e vigorosa, mesmo em momento em que já não haveria templo para ele orar, culto para ele adorar, ou o povo de Deus cercando-o. Estava cercado antes por aqueles que queriam o cargo dele, a função dele, o lugar dele, seus inimigos. Mas, em segundo lugar, como manter a chama acesa da fé enquanto não posso ir ao culto? Separando um lugar para orar como Jesus. É bem verdade que aqui nós encontramos que Daniel também tinha no seu quarto um espaço reservado para orar. Mas Mateus capítulo 6, versículo 6, nós encontramos Jesus dando exatamente esta orientação aos seus discípulos. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Você precisa de um lugar de oração. Você precisa de uma rotina onde você tenha um horário e um lugar para orar. Quando o Senhor Jesus Cristo coloca aqui para nós orarmos no nosso quarto, fechada a nossa porta, ele está comparando com aquelas pessoas que querem orar nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos pelos homens. Nós, por outro lado, queremos ser vistos por Deus, porque a oração não se dirige aos outros homens, mas se dirige a Deus. Então, se alguém precisa escutar a nossa oração, é Deus. Pois bem, razão pela qual o texto fala que nós devemos procurar o nosso quarto, um ambiente íntimo, em que podemos falar a Deus a sós, em particular, sem que outras pessoas possam escutar. Qual que é o centro aqui desta perspectiva? É que nós precisamos de ter uma rotina no horário, nós precisamos de ter uma rotina num lugar de oração. Se nós hoje não temos o templo para orar, embora se alguém quiser orar no templo da Igreja Presbiteriana de Paraguaçu, basta a gente combinar para você ir lá orar. Mas a ideia é que nós precisamos ter na nossa casa essa rotina, este lugar para a gente orar. Terceiro lugar. Pergunta, mais uma vez eu lembro, é como manter a fé acesa, a chama da fé acesa enquanto não posso ir ao culto? Terceiro lugar, criando meios alternativos de comunicação como Paulo. Primeiro, só para recapitular. Primeiro, estabelecendo um horário para orar como Daniel, separando um lugar para orar como Jesus. Em terceiro, criando meios alternativos de comunicação com os meus irmãos, como o apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10. Colossenses 4, versículo 10. Colossenses 4, versículo 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Apenas nesse trecho, o que eu gostaria de salientar é que Paulo está preso. Paulo não pode comunicar-se pessoalmente com a igreja de Colosso, nem com a igreja de Laodiceia. No versículo 16 ele diz, uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja de Laodiceia, dos laodicenses. A dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Ou seja, o texto que está dizendo, que está nos ensinando aqui? Que Paulo não pode estar pessoalmente pregando e anunciando e falando e discipulando pessoas nessas duas cidades, de Colossos e de Laodiceia. Então o que ele faz? Ele manda uma carta. Diz o ditado que quem não tem cão caça com o gato. Irmãos, se nós não podemos estar pessoalmente no nosso grupo de discipulado e nós podemos estar no nosso grupo de WhatsApp, por que não fazer? Se você não fazer isso, você está contribuindo para um esfriamento na sua vida espiritual.
Você tem este recurso. O apóstolo Paulo não podia estar pessoalmente, mas ele tinha à sua mão, mal comparando, uma caneta e um papel. Então a caneta e o papel eram o meio de Paulo manter a comunhão com seus irmãos. Hoje nós temos o WhatsApp, hoje nós temos o Facebook, hoje nós temos o YouTube para acompanhar as mensagens. Nós não podemos estar pessoalmente, mas nós podemos estar virtualmente presentes na vida uns dos outros. Irmãos, nós temos que aprender a nos adequar à situação. Se a situação exige que a gente esteja apenas em comunhão por meio do grupo de WhatsApp, orando uns pelos outros, compartilhando a Bíblia, assistindo o culto online, é a forma como nós faremos para continuar com que esta chama da nossa fé seja acesa. Não se engane, nós podemos rapidamente nos esfriar. E nós precisamos continuar firmes nos caminhos do Senhor, mas isso se dá por meios. Eu ia falar por meio de meios, mas é exatamente isso. E qual é o meio que nós temos à nossa mão? Recurso, o celular. E possivelmente você está até assistindo este vídeo pelo celular. Então, você tem um grupo de discipulado? Participe. Você tem um celular para acompanhar o culto? Participe. Participe. É o que você tem à mão, era o que o apóstolo Paulo tinha à mão, uma quarto Então é a forma como ele utilizava. Quarto lugar. Como manter a chama da fé acesa nesses momentos de confinamento? Aceitando a responsabilidade de pastorear a sua casa como José. Nós encontramos como Josué. Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. Josué 24, versículos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates. Está falando aqui de Abraão e seus ancestrais. E no Egito, está falando aqui agora dos seus pais, não distante, mas realmente da geração anterior. E servi ao Senhor, deitai fora os deuses dos vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, ora há também a opção dos deuses que estavam ali ao redor deles. Mas ele continua, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo é muito conhecido, muito citado, frequentemente lembrado. E por que ele é importante? Porque ele salienta a realidade de que nós precisamos assumir a responsabilidade da liderança espiritual da nossa casa. Como nós podemos fazer isso? Por meio do culto doméstico, juntando a família para assistir às pregações de estudo bíblico, orando com os familiares, lendo a Bíblia, eventualmente cantando os hinos, ensinando para os seus filhos a palavra do Senhor, porque agora você é o professor de escola dominical e você é o pastor na sua casa. Então não tem opção de simplesmente ignorar este fato. Você tem recursos na internet, inclusive para te ajudar a contar histórias bíblicas, mas você tem melhor do que tudo a própria Bíblia para ler para os seus filhos. Ou seja, você precisa manter a chama acesa dentro do seu coração, mas também acesa a chama dentro do coração dos seus filhos, do coração de sua esposa, do coração de sua família. Você não pode fugir disso. Ou nós servimos o Deus verdadeiro, ou nós serviremos outros deuses que estão se mostrando extremamente frágeis no período que nós vivemos. Ricos e pobres estão sujeitos às mesmas enfermidades e podem morrer tanto um quanto o outro. Não importa se na fila do SUS ou no leito do mais elegante hospital do Brasil, Covid-19 mata da mesma forma, humilha da mesma forma, mostra que somos pó. O salário dos trabalhadores se encontra em perigo, mas igualmente o lucro das grandes empresas. Há, portanto, uma solidariedade neste quesito.
E os deuses que se mostravam tão poderosos como o dinheiro, a fama, o lazer, o prazer, vão até estes mesmos perdendo o seu sabor e o brilho. A quem você vai servir? A questão é que você deve servir com sua família. Para nós presbiterianos, se você não é presbiteriano e está assistindo esse vídeo, gostaria até de explicar um pouquinho sobre isso, que para nós a família pactual é muito importante. O que eu quero dizer com família pactual? A fé é da família. A criança não escolhe a fé que ela vai seguir. A criança é educada nos caminhos do Senhor. A criança não escolhe a qual Deus ela vai orar. Ela aprende a orar o Pai Nosso para saber que se deve orar ao Pai no nome de Jesus. Se deve glorificar ao único e verdadeiro Deus. A criança aprende que as Escrituras é a palavra de Deus. Inerrante, infalível, consoladora, desafiadora. Portanto, hoje a escola dominical está fechada. O departamento infantil suspenso. O que você vai fazer? Eu e minha casa, diz Josué, serviremos ao Senhor. O que você irá dizer? Mantenha a chama acesa, mas não apenas no seu coração, mas no coração de sua família. Sexto lugar, e extremamente importante. Como manter acesa a chama da fé no momento que você não pode ir ao culto, no momento que nós não podemos ir ao culto? Admitindo que a graça de Jesus é suficiente para fazer você perseverar. É suficiente? Certamente que é. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 9. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 9. Talvez esse não seja um estudo bíblico parecido com aqueles que nós estamos acostumados, mas é um estudo bíblico extremamente importante. Uma mensagem oportuna. Uma mensagem de consolo, de conforto, mas também um desafio muito importante para você e para mim. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o versículo 9. E para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O poder de Cristo na nossa vida é aperfeiçoado no momento em que nós nos mostramos mais fracos. O poder de Cristo será aperfeiçoado em nós à medida que nós estamos passando por esse momento de crise. O poder de Cristo é suficiente para nos fazer perseverar. A sua fé, você que crê em Jesus, você que recebeu Jesus no seu coração, você que é um discípulo de Jesus, a sua fé não se apagará. Porque mesmo no momento de fraqueza, em que parece que tudo chegou ao fim, parece que não há mais saída, chegamos ao final do poço e não há mais para onde ir, ainda assim o poder de Cristo nos fará perseverar. Ele nos fará ir além, porque é o poder dele em nós. Não é a nossa força, não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade. Não estou desdizendo com isso tudo que eu disse agora. Você precisa estabelecer um horário para orar. Você precisa de um lugar para orar, para louvar, para ter comunhão com Deus. Você precisa criar meios alternativos de comunicação com seus irmãos, como o apóstolo Paulo. Você precisa aceitar a responsabilidade de pastorear a sua casa. E agora estou vendo que no meu esboço que eu pulei um. Há um outro item que eu não mencionei, já menciono. Você precisa aceitar a responsabilidade de pastorear seu lar. Mas você também precisa admitir que a graça de Jesus vai fazer com que você faça todas essas coisas. Ele vai te fazer prosperar. Ele vai segurar em suas mãos e você vai passar por esse momento de crise,
de forma vitoriosa. O Senhor vai conduzir a sua vida em triunfo e Ele vai te abençoar e Ele não vai permitir que sua fé naufrague. Por quê? Porque o poder dele não encontra limites em nada nesta vida ou no porvir, seja no céu, seja na terra, seja no inferno. Ninguém pode frear o poder e a mão de Deus. Mas também há uma razão. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Está aí algumas páginas deste texto de 2 Coríntios. Filipenses 1, 6. Estou plenamente certo, e você possivelmente sabe esse versículo de cor. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que promessa é essa? Que aquilo que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Ele vai levar a cabo. Ele vai concluir, porque Jesus, porque o Pai e porque o Espírito Santo não deixam nada pela metade. Aquilo que Ele começa em nós, Ele termina. O Senhor vai nos fazer triunfar. O Senhor vai fazer com que a igreja deles não apenas sobreviva, mas cresça e se torne mais fiel, mais forte. O Senhor vai nos abençoar e vai nos fazer permanecer firmes na graça dele. Essa é a grande esperança. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa convicção. Nós estamos convictos. A pandemia, a enfermidade, a loucura, a paranoia, os políticos, os poderes deste mundo, Satanás e seus anjos, não há limites ao poder de Deus. Nem tempestade nesta vida que possa impedir de Deus fazer com que os seus planos triunfem. Ele vai nos abençoar. Ele vai nos sustentar. Ele vai permanecer conosco. Por isso, a chama da fé no seu coração vai continuar acesa. O Senhor vai estar com você. O Senhor vai estar comigo. O Senhor vai estar com sua igreja. Mas há um item aqui que eu deixei de mencionar. E agora eu vou mencioná-lo. Atos capítulo 6, versículos 3 a 4. Atos 6, versículos 3 a 4. É porque eu prometi que eu ia falar sobre 6 itens. Então, vamos falar sobre 6 itens. Atos 6, versículos 3 a 4. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O que esse texto quer dizer? Os apóstolos, diante da murmuração das viúvas dos helenistas, ou dos helenistas contra os hebreus, em razão de suas viúvas estarem sendo esquecidas na distribuição diária, em suas necessidades, das ofertas que eram levantadas, eles resolveram delegar a uma equipe que nós temos na nossa tradição entendido como uma equipe dos primeiros diáconos, delegou essa tarefa aos primeiros diáconos, para que eles pudessem se consagrar aquilo que era prioridade para eles, aquilo que apenas eles podiam e eles deviam fazer, que era o ministério da oração e o ministério da pregação da palavra. Meus irmãos, para manter a chama acesa no nosso coração, nós temos que organizar as nossas prioridades. Nós temos que saber se a nossa prioridade é o WhatsApp ou o Senhor. Nós temos que saber o que é prioridade na nossa vida. Se é ficar o dia inteiro na Netflix ou é o Senhor. Se a chama da nossa fé não está mais acesa e brilhante, pode ser porque nós estejamos negligenciando as coisas mais importantes. E aí nós começamos a pensar, se estivéssemos na igreja, tudo seria diferente na minha vida. Mas não. O problema não é a pandemia ou a ausência do culto. O problema é que você não coloca aquilo que é mais importante como mais importante na sua vida. A importância da nossa falta de crescimento é porque nós nos desorganizamos com relação àquilo que é prioridade para nós. Eu estou desafiando você neste momento a organizar sua vida, seu horário, de acordo com o que é prioridade para você. Se você não pode ir ao culto,
Deus não deixou de ser prioridade na sua vida, ou deixou? Às vezes Deus era apenas uma tradição que a gente tinha de ir ao culto no domingo, sem que isso realmente mudasse alguma coisa na nossa vida. Eu espero que não seja isso. Nossa fé é que o povo de Deus possa antes não ter Deus como uma tradição a ser seguida aos domingos, mas uma pessoa com quem nós nos relacionamos todos os dias, que está presente nos ouvindo. Nós estamos falando, meus irmãos, a respeito do tema como manter a chama da fé acesa enquanto eu não posso ir aos cultos. E nós mencionamos alguns itens. Primeiro deles, estabelecendo um horário para orar, como Daniel. Separando um lugar para orar, como Jesus ensinou. Criando meios alternativos de comunicação com os meus irmãos, como o apóstolo Paulo fazia com suas cartas. Organizando uma escala de prioridade, como os apóstolos. Elegeram diáconos para que pudesse se dedicar àquilo que fosse mais importante na sua vida. Quinto lugar, aceitando a responsabilidade de pastorear a sua casa, como Josué. Em sexto lugar, admitindo que a graça de Jesus é suficiente para fazer você perseverar até o fim. Eu queria aplicar, se é que ainda há espaço para aplicação, porque essa mensagem é toda a aplicação do início ao fim, mas eu queria aplicar dentro do seguinte: desenvolva a sua devoção particular. Crie uma devocional. Leia a Bíblia todos os dias. Não sabe por onde começar? Comece de Gênesis, comece do início. E ore. Leia a Bíblia e ore em seguida. Separe um lugar na sua casa, um horário na sua casa para orar. Segundo lugar, atente para as mensagens do YouTube no horário em que elas são publicadas. No horário que você estaria na escola dominical, sente na sua mesa, saia da sua cama, sente no seu sofá, saia do lugar, sente-se, não fique deitado, pegue sua Bíblia do seu lado e estude a Bíblia naquele momento. No momento do estudo bíblico, no momento da escola dominical e no momento do culto. Reúna sua família para ouvir a pregação no horário do culto. Cante um hino depois disso. Ore com todos eles. Abençoe seus filhos, sua esposa, seu marido. Chame os demais familiares, orem com eles por suas necessidades. Não é só você que está desanimado, não é só você que está preocupado. Seus familiares também estão. Eles precisam da sua palavra. Eles precisam do seu apoio. Pastoreie-os. Em terceiro lugar, participe do grupo do discipulado no WhatsApp. Se você é membro da nossa igreja e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Tenha isto como uma regra na sua vida. Você vai ficar em casa fazendo o quê? Assistindo televisão? Assistindo Netflix no horário do grupo discipulado? Enquanto a sua fé vai se apagando? Enquanto os gigantes vão crescendo e o Deus dentro de você, na sua imaginação, vai só diminuindo? Onde você vai parar com essa frieza espiritual? Levante-se. Firme seus pés. Se chegue a Jesus, se achegue a Jesus. Faça com que a sua fé dentro de você cresça. E não seja apenas uma simples faísca ou o fogo de um fósforo, mas que seja uma fogueira, uma chama, não apenas para esquentar um pouco, mas para aquentar de verdade. Que Deus te abençoe. Que nós não sejamos tomados pela frieza, mas que o Senhor nos sustente para que permaneçamos firmes